Eram 11h43 da noite quando Iris conectou o HD externo no notebook. A sala de TI estava vazia, apenas o zumbido do ar-condicionado e a luz azulada da tela refletindo no rosto dela. Ela não estava nervosa. Não estava com raiva. Estava fazendo exatamente o que precisava ser feito. Um por um, os arquivos foram sendo copiados. Logs de teste, simulações de inadimplência, e-mails ignorados, alertas técnicos que ninguém quis ouvir. 72 documentos. Todos com data, hora, assinatura digital. Tudo que provava que ela tinha avisado. E tudo que eles fingiram não ver. Quando a barra de progresso chegou em 100%, ela desconectou o HD, guardou na bolsa e desligou o computador. No dia seguinte, continuaria trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ela sabia exatamente o que estava por vir. E estava pronta para esperar. Se você gosta de histórias reais de vingança corporativa, se inscreva no canal para eu trazer mais relatos como esse. Deixa teu like no vídeo, ativa o sininho para não perder os próximos. E fica até o final, porque a virada dessa história acontece de um jeito que ninguém esperava. Silencioso, tardio e absolutamente devastador. A palavra veio solta, quase casual, como se não fosse mudar nada. Reposicionamento. A moça do RH tinha uns 20 e poucos anos. Sorriso treinado, aquele tom de voz que empresas ensinam para suavizar o golpe. Ela deslizou um papel pela mesa de vidro. Contrato de alteração de função. Iris olhou pro documento sem pegar. Leu a linha que importava. Analista de validação sênior. Tecnicamente, uma promoção. Na prática, um rebaixamento cirúrgico. Tiraram a assinatura dela. Removeram o poder de veto. 8 anos validando cada linha de código que entrava no sistema de crédito, garantindo que a empresa não entrasse em colapso. E agora, ela seria apenas consultiva. A palavra ecoou na sala silenciosa. Consultiva, ou seja, ignorável. A moça do RH continuou explicando os benefícios da reestruturação, mas Iris não estava ouvindo mais. Estava sentindo. Aquele aperto no peito, a humilhação muda de perceber que você se tornou um obstáculo descartável. Não gritaram com ela. Não a demitiram. Fizeram pior. Tornaram ela invisível. Você entende que é uma decisão estratégica, né? A empresa precisa de agilidade, crescimento. Não podemos ficar presos em processos que travam a inovação. A frase veio de Marcela, a gerente de RH, que falava olhando para o notebook, como se estivesse lendo um script aprovado pela diretoria. Iris só assentiu. Não havia o que dizer. Não ali. Assinou o papel com a caneta que Marcela empurrou na direção dela, levantou, agradeceu educadamente e saiu daquela sala com o ar-condicionado gelado e cheiro de ambientador caro. Enquanto caminhava de volta para o andar de tecnologia, ela sentia os olhares. Todo mundo já sabia. Slack corporativo é rápido. A notícia de que a Iris foi reposicionada já tinha virado conversa de corredor. Alguns colegas desviaram o olhar quando ela passou. Outros deram aquele meio sorriso constrangido, tipo, nossa, que situação, né? Ninguém perguntou se ela estava bem. Ninguém questionou a decisão. Porque, no fundo, todo mundo sabia. Quando a diretoria quer te tirar do caminho, ela não precisa te demitir. Só precisa te tornar irrelevante. Para entender o tamanho da paulada, preciso voltar um pouco. Iris Medeiros tinha 34 anos e 8 de casa na Velocity Pay, uma fintech de crédito pessoal que tinha explodido nos últimos 2 anos. Crescimento de 340%, rodadas de investimento milionárias, matérias na Exame, aquele glamour todo de startup que vai revolucionar o mercado financeiro. Ela era gerente de validação e compliance de sistemas. Nome chato, função invisível, trabalho crucial. Basicamente, Iris era a pessoa que colocava freio antes do carro despencar. Toda vez que o time de tecnologia criava uma atualização para o algoritmo de crédito, aquele cérebro digital que decide quem recebe empréstimo. Quanto? Ela validava, testava, simulava cenários, procurava falhas, e só depois de ter certeza absoluta de que o sistema não ia aprovar crédito para quem não podia pagar, ela assinava o relatório de homologação. Sem a assinatura dela, nada entrava no ar. E isso, claro, a tornou um problema.
porque freio não combina com cultura de crescimento acelerado. A treta começou em março. A diretoria estava obcecada pela versão 4.7 do motor de crédito, uma atualização que prometia aumentar a taxa de aprovação de propostas em 40%. Na teoria, era lindo. Mais clientes aprovados, mais contratos assinados, mais receita entrando. Rodrigo Távora, o VP de crescimento, estava eufórico. Ele era daqueles executivos que falam alto em reunião, usam tênis caro com terno e acham que agressividade é sinônimo de liderança. Cabelo gel, relógio que custava mais que um carro popular, aquele sorriso de quem nunca levou um não na vida. Távora queria a versão 4.7 no ar imediatamente. A gente tá perdendo mercado. Iris, enquanto você fica enrolando com o teste, a concorrência aprova em 2 cliques e leva nosso cliente. Mas Iris tinha um problema. Os testes de estresse que ela rodou mostravam distorções graves. O algoritmo estava superestimando a capacidade de pagamento de clientes classe C com score baixo. Ele aprovava limites de 12 mil $, 15 mil para gente que ganhava 2.500 reais por mês. Era uma bomba relógio. Iris pediu 2 semanas. Só isso. 2 semanas para rodar simulações mais profundas, ajustar os parâmetros, calibrar o modelo de risco. Eu não tô travando nada, Rodrigo. Tô evitando que a gente aprove 50 milhões $, em crédito podre e quebre a operação daqui 3 meses. A resposta dele veio em forma de explosão. Foi numa reunião de liderança. Sala de vidro no 8º andar, vista bonita para Faria Lima, aquele cenário corporativo de revista. Ele bateu a mão na mesa. Literalmente bateu. E disse olhando para ela: "Você trava essa empresa há meses, Iris. Seu perfeccionismo custa caro. Enquanto você pede mais teste, mais validação, mais não sei o quê, a concorrência cresce 50% e a gente perde janela de mercado. Eu não vou deixar a Velocity Pay afundar por causa de uma mentalidade antiquada." Silêncio pesado. Ninguém defendeu ela. O CFO olhou para o laptop. A CMO fingiu checar o celular. O CEO, que estava na ponta da mesa, apenas suspirou e disse: "Iris, a gente precisa ser pragmático. Vamos liberar a versão." Segunda-feira seguinte, 7 da manhã. Iris recebeu a convocação para o RH. E aí veio o reposicionamento. Tiraram a assinatura dela da cadeia de aprovação. Criaram o tal cargo novo. E colocaram no lugar dela o Lucas Freire, um analista pleno de 26 anos, esperto, ambicioso, daqueles que respondem e-mail de madrugada para mostrar serviço e que concordam com tudo que a diretoria fala. Lucas era bom tecnicamente, mas não tinha experiência. Não tinha o faro para identificar risco sistêmico. E mais importante, ele tinha medo de contrariar chefe. 3 dias depois da mudança, Lucas aprovou a versão 4.7. 72 horas. Foi o tempo que ele levou para assinar aquilo que Iris se recusou a assinar em 3 semanas. O sistema entrou no ar na sexta-feira à noite, junto com uma comunicação interna toda animada. Novo motor de crédito no ar. Agora é crescer de verdade. Rodrigo Távora postou no Slack corporativo: "Finalmente viramos a chave. Esse é o time que eu quero. Ágil, corajoso, sem medo de inovar." Iris não reagiu. Não mandou e-mail indignado. Não foi reclamar com o CEO. Não fez textão no LinkedIn sobre injustiça corporativa. Ela simplesmente observou e fez uma única coisa, silenciosa e cirúrgica. Antes de perderem o acesso administrativo dela ao painel de validação, porque sempre demora uns dias até o TI processar essas mudanças, ela baixou tudo. Todos os logs de teste da versão 4.7. Os comparativos de performance com as versões anteriores, as simulações de inadimplência que ela tinha rodado, os alertas que ela mandou por e-mail, as respostas grosseiras do Rodrigo, as atas de reunião onde ela pediu mais tempo. Tudo. Salvou em 3 lugares: um HD externo criptografado que ela guardou em casa, uma conta de e-mail pessoal com autenticação em 2 fatores e um repositório na nuvem com timestamp que provava a data exata de cada documento. Depois, ela voltou para a mesa dela, continuou trabalhando nas tarefas do novo cargo consultivo, respondia os e-mails educadamente, participava das reuniões.
como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, Iris sabia exatamente o que ia acontecer. E começou a esperar. 30 dias depois, a primeira onda chegou. Maio. Reunião de resultados. O CFO apresentou os números de inadimplência de abril. 7,1%. Tinha sido 4,2% em março. Um salto estranho. Rodrigo Távora, claro, minimizou. É sazonalidade. Abril sempre tem Páscoa. 13º proporcional saindo, essas coisas. Normaliza mês que vem. Todo mundo aceitou a explicação. Iris, sentada lá no canto da sala. Porque agora ela nem sentava mais perto da mesa principal. Só anotou o número no caderno. Não falou nada. Mas ela sabia que não era sazonalidade. Ela tinha visto exatamente esse padrão nas simulações que rodou em março. Os contratos aprovados pela versão 4.7 tinham uma característica: inadimplência concentrada entre o 30º e 40º dia. Clientes que recebiam limite muito acima da capacidade real começavam a atrasar já na primeira ou segunda parcela. E como a versão tinha entrado no ar no final de março, os calotes iam explodir mesmo em abril. Mas o pior ainda estava por vir. Porque em maio, com o sistema rodando a todo vapor, eles tinham aprovado muito mais gente. Junho chegou com estrago. Reunião extraordinária de diretoria, convocada às pressas numa quinta-feira às 7 da noite. O CFO entrou na sala com a cara de quem não dormia há 3 dias, jogou o relatório na mesa e soltou o número. Inadimplência de maio bateu 12,3%. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que dói no estômago. Rodrigo Távora. Tentou manter a pose, mas a voz saiu um tom mais baixa. Como assim 12,3%? Isso não faz sentido. O CFO abriu a planilha na TV da sala. Faz, Rodrigo. E faz muito sentido. Dos 11 mil contratos que a gente aprovou em abril e maio, 38% já estão com atraso acima de 15 dias. A maioria é da faixa que a versão 4.7 liberou. Classe C, score entre 400 e 550. Limites entre 10 mil e 15 mil reais. Gente que nunca deveria ter recebido crédito nesse volume. Ele fez uma pausa, respirou fundo. De projeção, 47 milhões nos próximos 90 dias. E isso se a gente cortar a aprovação agora. Se continuar rodando, vai para 80 milhões até setembro. A sala ficou gelada. Lucas Freire, sentado do outro lado, começou a suar. Literalmente suar. Dava para ver as gotas na testa. Rodrigo tentou jogar para frente. Então a gente ajusta o algoritmo agora. Volta para a versão anterior. Estanca a sangria. Mas o estrago já estava feito. O CFO explicou. O fluxo de caixa da empresa tinha entrado em estresse. Os 47 milhões de inadimplência iam impactar diretamente a capacidade de fechar a próxima rodada de investimento. O fundo que era acionista majoritário, Ventus Capital, aqueles caras de terno cinza que aparecem uma vez por trimestre e decidem o futuro da empresa em 15 minutos, já tinha sido informado e não tinha gostado nada. 2 semanas depois, veio a carta oficial, Auditoria Externa de Risco Operacional, mandatória, imediata. Eles queriam entender o que tinha acontecido, como um algoritmo validado causou um rombo de quase 50 milhões de erros em 60 dias. Pediram todo o histórico de validação de sistemas dos últimos 6 meses. Testes, aprovações, e-mails, atas de reunião, tudo. E foi aí que o nome de Iris Medeiros reapareceu. Porque os auditores, obviamente, estranharam. Por que a gerente de validação foi removida da cadeia de aprovação justamente antes da versão que causou o problema? Lucas Freire tentou se defender. Reunião com os auditores, sala de vidro, ele com aquela cara de quem não dormiu direito há semanas. A versão foi validada seguindo o protocolo. Todos os testes necessários foram feitos. Eu segui o checklist padrão. Os auditores, 2 caras da KPMG, um de cabelo grisalho com óculos de armação fina, outro mais jovem, mas com aquele olhar que perfura mentira. Pediram os testes. Lucas enviou. Eles levaram 2 horas analisando. Depois chamaram ele de volta. Senhor Freire, dos 17 testes obrigatórios para homologação de motor de crédito, você executou 9. Cadê os testes de estresse? Cadê a simulação de inadimplência em cenário pessimista? Cadê a análise de impacto em diferentes faixas de renda? Lucas ficou branco.
Gaguejou alguma coisa sobre pressão de prazo e orientação da diretoria. Foi quando Rodrigo Távora entrou na conversa, tentando controlar o incêndio. E aí, ele cometeu o erro fatal. Ele tentou jogar a culpa em Iris. Olha, vocês precisam entender o contexto. A Iris criava obstáculos desnecessários, travava entregas, tinha uma postura antiquada que não cabia mais na velocidade que a empresa precisa. Os auditores se entreolharam. O mais velho fechou o notebook, tirou os óculos e disse, com aquela calma perigosa: Entendo. Então vocês removeram a profissional responsável pela validação porque ela era antiquada e colocaram no lugar um analista pleno que aprovou em 3 dias o que ela se recusou a aprovar em 3 semanas. Correto? Rodrigo percebeu a armadilha, mas já era tarde. Não foi bem assim. O auditor cortou. Senhor Távora, nós vamos precisar de todas as comunicações entre a senhora Medeiros e a diretoria nas últimas tratativas sobre a versão 4.7. E-mails, mensagens internas, atas de reunião, tudo. Foi aí que Iris recebeu a ligação. Celular pessoal, número desconhecido. Era o auditor. Ele foi direto. Senhora Medeiros, a senhora ainda possui os registros das validações que fez da versão 4.7 antes de ser reposicionada? Iris respirou fundo. Aquele momento que ela esperou por 2 meses. Possuo sim, todos, com data, hora e assinatura digital. Pausa. Gostaria que eu enviasse? A voz do outro lado ficou quase aliviada. Por favor, o quanto antes. Iris enviou tudo. Cada e-mail que ela mandou alertando sobre os riscos. Cada relatório técnico mostrando as distorções do algoritmo. Cada simulação que previa exatamente o que aconteceria. Inadimplência explosiva em clientes classe C, aprovação de limites insustentáveis, projeção de perda entre 45 milhões e 52 milhões iguais em 90 dias. Tudo datado, carimbado, assinado digitalmente. Tinha até a resposta do Rodrigo Távora num e-mail de março. Iris, você precisa entender que risco faz parte do jogo. Não dá para crescer sem ousar. Tinha a ata da reunião onde ele bateu na mesa. Tinha o pedido formal dela por 2 semanas de testes adicionais. E tinha a recusa. O relatório final da auditoria saiu 3 semanas depois. 67 páginas. A conclusão foi devastadora. A remoção da gerente de validação e compliance, profissional com 8 anos de experiência e histórico técnico impecável, caracteriza quebra grave de governança corporativa. A aprovação acelerada da versão 4.7 por profissional sem senioridade adequada, ignorando protocolos obrigatórios, configura negligência com exposição crítica a risco regulatório e operacional. A recomendação foi cirúrgica. Substituição imediata do VP de crescimento e do analista responsável pela validação. O fundo Ventus Capital congelou o aporte de 80 milhões de reais que estava programado para julho. 2 dias depois, Rodrigo Távora foi desligado. Não teve festa de despedida. Não teve aquele papo de novos desafios. Simplesmente sumiu. LinkedIn deletado, telefone corporativo desligado. Lucas Freire nem esperou ser demitido. Pediu demissão na segunda-feira seguinte e entrou em licença médica por esgotamento. Na quinta-feira daquela mesma semana, Iris foi convocada novamente ao RH, mas dessa vez, quem estava na sala era o CEO, o presidente do conselho e o representante do fundo. Eles ofereceram a ela a posição de diretora de risco e compliance, reportando diretamente ao conselho, com autonomia total, orçamento próprio e uma condição que ela mesma impôs. Seus relatórios seriam apresentados diretamente aos investidores, sem filtro da diretoria executiva. Ela aceitou. E dessa vez, quando assinou o contrato, foi com um sorriso discreto. Aquele sorriso de quem não precisou gritar para ser ouvida. 3 semanas depois, um artigo no Brazil Journal mencionou o caso da executiva de fintech que foi afastada por atrasar a inovação e silenciosamente documentou a falha sistêmica que quase levou a empresa ao colapso. O LinkedIn de Iris explodiu. Headhunters, convites para painéis sobre governança, pedidos de entrevista. Ela recusou todos. Não deu entrevista, não fez post motivacional, não virou palestrante de auditório. Apenas respondeu a um único comentário de uma ex-colega.
Eu não atrasava na empresa. Eu protegia ela de si mesma. E quando me tiraram dessa posição, deixei que a verdade fizesse o trabalho sozinha. A Velocity Pay sobreviveu, mas precisou de 6 meses de reestruturação, demissões em massa e uma linha de crédito emergencial para recuperar a confiança dos investidores. Rodrigo Távora nunca mais assumiu o cargo de liderança. Seu nome ficou marcado como o VP que quase quebrou uma fintech por arrogância. E Iris Medeiros se tornou a executiva que provou, sem levantar a voz uma única vez, que ser chamada de obstáculo às vezes significa ser a única pessoa enxergando o abismo à frente. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.